Existem pessoas que passam dias, semanas ou até mesmo meses convivendo com alguns sintomas simplesmente porque já se acostumaram a conviver com eles. O erro aqui é que assim a gente não trata a causa, a gente simplesmente posterga o problema para o futuro. E na medicina, o que engana não é o sintoma raro, mas o sintoma comum interpretado de forma errada. Existem alguns detalhes que podem mudar completamente a interpretação, mas muitas vezes a gente não percebe, às vezes por falta de atenção e às vezes por não saber a importância que eles têm. E eu estou falando em observar o padrão e o contexto do que está acontecendo. Isso porque, na boa prática médica, a gente não avalia o sintoma isolado, mas todo o contexto com que ele está envolvido. Por exemplo, no caso do cansaço. Todo mundo já sentiu cansaço uma vez ou outra. Isso é completamente comum na rotina do brasileiro, que tem que tentar trabalhar, enfrentar ônibus, trânsito, fila de espera e ainda arrumar um tempo para lazer em apenas 24 horas do dia. É comum a gente sentir cansaço, mas tem que começar a prestar atenção quando esse cansaço aparece depois de uma noite de sono bem dormida, ou quando ele começa a se tornar cada vez mais frequente, ou então quando ele atrapalha no trabalho ou começa a atrapalhar até mesmo nas coisas de casa. Perceba que o problema aqui não é o cansaço em si, mas as circunstâncias que estão acontecendo por causa e com o cansaço. Outro exemplo são as dores. Sentir dor uma vez na vida, uma dor que melhora, vai embora sozinha, todo mundo já sentiu. O problema é quando essa dor começa a ser recorrente. Então ela começa a aparecer sempre no mesmo lugar, ela começa a ficar mais tempo do que ficava antes, ela começa a aparecer dependendo do que você está fazendo. Então sempre quando você faz uma coisa, começa a doer. Isso é um padrão de dor que está acontecendo e muitas vezes a gente ignora porque ou ela é muito boba ou a gente já aprendeu a conviver com ela. Tem ainda sintomas que são mais difíceis porque são mais vagos. Então uma tontura leve, um desconforto, às vezes uma sensação ruim que a gente não consegue nem descrever muito bem. Quando é esse o caso, o que a pessoa faz? Ela espera aparecer alguma dica. Tá errado, isso só atrasa o diagnóstico. A gente não lida com o problema, deixa ele debaixo dos panos e o problema persiste, causando a recorrência desses sintomas. Então, o que a gente precisa fazer? O importante não é decorar uma lista de 5, 10 sintomas graves, mas começar a reparar nas 5 grandes características de cada sintoma. Então, quando ele acontece, com que frequência ele acontece, se ele vem associado com algum outro sintoma, em que situações ele acontece, se ele vem mudando ao longo do tempo. Porque nesses casos, são justamente as características que vão dar uma direção, e não apenas o sintoma isolado em si. E aí não vai ter jeito, né? Você precisa marcar uma consulta com o seu médico de confiança para ele conseguir conectar todos os pontos da história e aí sim tratar a causa. E não ficar dando remédio para dor de cabeça quando está com dor de cabeça ou remédio para enjoo quando está com enjoo, enquanto o problema continua escondido. E reparar nisso vai inclusive te ajudar a ter uma ideia um pouco melhor, porque assim você pode pesquisar na internet, com ressalvas, claro, porque hoje em dia as respostas na internet têm muito poder de convencimento e muitas vezes uma informação errada, mas muito bem maquiada, parece fazer total sentido e se passa por uma ideia verdadeira. Então, na dúvida, sempre busque atendimento médico. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe nos comentários do que você gostaria de ver no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima!